Olá, gente boa, eu sou o Padre Hamilton Gomes do Nascimento, eu sou reitor da Casa de Formação Filosófica do Seminário Diocesano e também sou pároco da Paróquia Cristo Rei no Parque Real em Diadema. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023 e nesse dia a gente reza a segunda-feira da segunda semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje ele é tirado do segundo capítulo de São Marcos, versículos 18 a 22. Esse programa é transmitido pela TV+, pelas mídias sociais da Diocese. Você recebe ele por diversas maneiras. O evangelho de hoje diz o seguinte: naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então, vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante, gente, que eu vou dizer uma coisa assim, o povo se incomoda tanto com o jeito de Jesus e dos seus discípulos, o povo é muito complicado. E se Jesus come muito, fala que come muito. Se não come, fala que não come. Aqui, esse momento, eles questionam sobre o jejum. O jejum é uma prática ascética muito antiga, né, que vem de outras religiões também, e o jejum é uma forma de purificação. Só que é interessante, muitas vezes o jejum ele parece que vira quase uma coisa mais exterior do que interior. Eu me recordo de uma leitura bíblica que diz assim: quando você jejuar, não fique com a cara fechada, não fique fazendo, não precisa demonstrar que está em jejum, porque na verdade a evolução espiritual ela é sua, né? Ela é interior. E quando o nosso interior está pleno, está cheio de Deus, ele transparece de uma forma muito natural. A gente às vezes se preocupa mais com o sacrifício que o outro vai fazer do que com o nosso. Daqui a pouquinho a gente entra no tempo da quaresma, e na quaresma vai ter aquela grande disputa de penitências. A minha é pior que a sua, a minha é mais complicada que a sua. Mas olha, para quem você precisa mostrar é para Deus. E não se incomode, né, tanto com a penitência do outro, incomoda com a sua. E Jesus vai dizer essa experiência do noivo. E ele estava com eles. Quando Jesus fosse embora, este noivo, aí a coisa iria mudar, né? Aí eles teriam que fazer uma penitência muito grande. Essa penitência que foi a perseguição, né, de tantos e tantos tempos que os nossos cristãos sofreram. Oremos, meus irmãos, para que a gente tenha sinceridade diante de Deus, para que a gente se incomode primeiro conosco, depois com os outros. Que a gente se incomode primeiro em sermos exemplo e depois com o exemplo que os outros dão. Deus proteja a nossa intenção, Deus proteja o nosso coração, para não ser um coração orgulhoso, um coração arrogante, mas um coração generoso e que se reconhece antes de mais nada pecador. Deus abençoe você, a sua comunidade, os seus projetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima.